Olá a todos e a todas que nos acompanham pelo canal INAC do Instituto Não Aceito Corrupção, com temas da maior importância do nosso dia a dia que afetam a todos os brasileiros. E temos aí um time de primeiríssima linha para os debates de hoje, e eu vou começar pedindo para trazer o doutor Ricardo Prado Pires de Campos, que é mestre em Direito Processual Penal, ex-promotor e procurador de justiça e ex-presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Doutor Ricardo, por favor, cumprimentando a todos. Bom dia, boa tarde, Antônio Carlos. É um prazer poder estar aqui, junto com essa bancada seleta, e agradecer o convite do INAC por essa participação e poder estar aqui conversando com os nossos ouvintes, com os telespectadores, para poder debater esses temas tão quentes da agenda do dia. Vamos lá. E vamos ver, os temas são bastante quentes. E temos a doutora Marina Iemini Atoshi, jornalista formada pela ECA da USP, a colunista do Poder 360, especialista em transparência pública e na Lei de Acesso à Informação Brasileira, foi diretora de programas da ONG Transparência Brasil, onde atuou onde atuou na produção e edição de levantamentos sobre a transparência e o uso de emendas parlamentares. De 2012 a 2020, foi gerente executiva da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Por favor, doutora Marina, cumprimentando a todos. Olá a todos e todas, um prazer estar aqui dividindo esse espaço com os senhores e com a senhora. Espero que a gente tenha aí um bom debate produtivo sobre os temas que estão aí na atualidade. Perfeito. E estamos aqui também com o que todos conhecem, o grande Francisco Miné, que é advogado especializado em direito tributário e direito agrário, formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrando em filosofia do direito, procurador do Estado de São Paulo, aposentado, tendo atuado como chefe de consultoria jurídica em diversas áreas da Procuradoria-Geral do Estado, bem como juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, mediador habilitado pelo Conselho Nacional de Justiça, coordenador do programa de rádio semanal Linha Direta com a Justiça da Rádio Bandeirantes, membro titular da Comissão de Indenização de Presos Políticos do Estado de São Paulo, professor universitário, coautor da obra Estudos de Direito Constitucional Comparado, da editora Elsevier, e curso de formação de executivos Saltland Corporation, Dallas, Texas, Estados Unidos. Curso de formação de executivos pelo Grupo Sonai, da Lisboa, Portugal, e atua como consultor pro bono da plataforma LinkedIn. Doutor Francisco Miné, por favor. Antônio Carlos, muito obrigado. Você é sempre gentil, né? É sempre um prazer participar aqui do programa do canal INAC, um programa de altíssimo nível, e quero aqui também saudar os nossos amigos Ricardo, Marina, todos os de a Marina, a Isadora. É sempre um prazer aqui estar com vocês. Excelente. E eu, como apresentador, Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. E vamos para o nosso... antes de começarmos os temas, amigos, eu tenho que dizer que estão abertas as inscrições para participar do 6º Prêmio de Integridade do INAC, do Instituto Não Aceito Corrupção, uma iniciativa que reconhece e valoriza ações e projetos profissionais comprometidos com a ética, a transparência e a responsabilidade. Nessa edição, o prêmio contempla as seguintes categorias, é bom prestarem atenção: academia, tecnologia e inovação, boas práticas em governança, jornalismo investigativo, comunicadores locais, experiência profissional, integridade no esporte ou na cultura, e deu certo. É uma excelente oportunidade para dar visibilidade a iniciativas inspiradoras e fortalecer a cultura da integridade em nossa sociedade, amigos. Para mais informações,
o regulamento e inscrições, acesse o nosso site www.prêmioinacdeintegridade.com.br. Para o nosso primeiro tema de hoje, orçamento secreto, esse desastre. O editorial de 18 de março do jornal O Estado de São Paulo afirma que o orçamento secreto é essencialmente corrupto por permitir a liberação de verbas sem transparência, favorecendo acordos políticos e dificultando o controle público. A crítica se relaciona à decisão dessa semana do Supremo Tribunal Federal, que condenou os deputados Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, Gildenemir de Lima Souza, do PL do Maranhão também, o pastor Gil e João Bosco da Costa, também do PL de Sergipe, por corrupção envolvendo emendas parlamentares. Também se conecta à investigação da Polícia Federal sobre repasses feitos pela deputada Maria Gorete Pereira, do MDB do Ceará, à entidade Senap-ASA, que firmou acordo com o INSS por meio de procuração da advogada Cecília Rodrigues Mota, suspeita de pagar propina a dirigentes do Instituto. Os casos reforçam o argumento do editorial de que a falta de transparência na destinação de recursos públicos cria condições para práticas corruptas. Doutora Marina, tem matéria bem à vontade para a senhora. Pois é, Antônio Carlos, o triste é que, assim, faz 4 anos praticamente que o STF julgou, né, a questão do orçamento secreto como sendo inconstitucional, como deveria ter julgado mesmo, de fato, como inconstitucional, e a gente segue vendo efeitos, né, desse mecanismo nefasto de destinação de recursos e também novas modalidades, né, o desenvolvimento de novas modalidades de transformar partes do orçamento federal, especificamente, como secretos por meio de emendas parlamentares, né? A gente sempre acaba, como uma questão de cobertor curto. O STF ou as organizações da sociedade civil, ou enfim, o próprio executivo, o próprio legislativo tomam algumas providências provocados por um certo medo de serem punidos aí, tomam algumas providências para melhorar alguns aspectos da transparência e da rastreabilidade das emendas parlamentares, mas a criatividade de criar novas formas de destinar dinheiro de forma pouco transparente, de forma a favorecer a corrupção, ela gera outros mecanismos, então outras versões mais atualizadas do orçamento secreto e que justamente, né, não só a falta de transparência é um ponto fundamental para que haja corrupção na destinação de recursos públicos por meio de emendas parlamentares, mas não é o único elemento, né? A forma como as emendas estão configuradas hoje, a forma como e o volume de recursos também que é destinado por meio de emendas parlamentares é uma coisa que acaba favorecendo e criando brechas muito grandes para, no mínimo, né, a ineficiência no gasto público e, no máximo, casos como esses que acabaram de ser fruto de condenação, de resultar em condenações aí de deputados federais por mau uso de recursos públicos ou por apropriação indébita de recursos públicos. É bastante triste o que está acontecendo, doutora, e a sociedade está acompanhando, estarrecida esse tema todo. Se alguém quiser se pronunciar a respeito também, por favor, é só pedir. Nós estamos aqui num debate, tá? E a gente tem aí outros assuntos, mas nós vamos voltar ao tema esse tema macro que estamos abordando aqui agora, doutora Marina. Eu vou passar para o assunto seguinte, mas nós vamos abordar a todos os amigos esses temas tão graves. E o segundo tema que nos traz hoje é a justiça comum, que torna réu o tenente-coronel por feminicídio e fraude processual no caso da soldado Gisele Santana. A Justiça Comum de São Paulo aceitou denúncia do Ministério Público e tornou réu o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto pela morte da soldado Gisele Santana, incluindo a acusação de fraude processual. Segundo a decisão da juíza Michele Porto de Medeiros, Cunha Carreiro, além das provas do homicídio, há indícios de que o réu
teria tentado alterar ou manipular elementos da cena do crime para dificultar a investigação, o que motivou a inclusão do crime de fraude processual na denúncia. Laudos do Instituto de Criminalística, depoimentos de policiais e testemunhas e o histórico de conflitos entre o casal foram considerados para justificar a abertura da ação penal na Justiça Comum. E aí eu vou pedir para que o doutor Ricardo e a doutora Marina, por favor, se manifestem sobre esse tema. Doutor Ricardo, por gentileza. Antônio Carlos, é triste que, infelizmente, a gente continue a tratar de feminicídios no Brasil com uma frequência absurda, né? E mais triste ainda que isso venha dentro da própria corporação, que tem a obrigação, inclusive, né, de fazer a segurança das pessoas. Então, registro inicialmente essa questão, que nos parece que é muito importante, na verdade, né? Quer dizer, você tem um problema seríssimo dentro da sociedade e que, apesar de toda a legislação que você tem aprovado, entendeu, né? Procurando aumentar as penas, punir esse crime mais rigorosamente, e você não está conseguindo, na verdade, ter uma reversão significativa nesse tipo de caso. Você tem um quadro, na verdade, dentro daquilo que a imprensa tem publicado, né? Você tem um crime ocorrido dentro do apartamento do casal. A mulher, né, que era soldado, acabou morrendo com um tiro na região, né, temporal, né, na têmpora direita. E segundo os achados da perícia, né, você tem vários dados que apontam para a ocorrência de homicídio e não suicídio. A perícia é muito, muito clara em alguns pontos, né, pelo menos naquilo que a gente recebeu pela imprensa. Você tem um tiro que vem de cima para baixo, né, não é um tiro em linha ou de baixo para cima, mas é um tiro de cima para baixo, que dá uma demonstração, na verdade, que o agressor, na verdade, está numa posição mais alta e a vítima numa posição mais baixa. Você tem uma linha de sangue que escorreu a partir da cabeça dela para o corpo, né, para a região da frente do tronco dela, na região do busto esquerdo, tá? Que dá um pouco de direção do fato no momento da ocorrência. E você teve também o encontro de vários detalhes que foram de adulteração da cena do crime, né? Enquanto o acusado disse que, na verdade, não tocou na vítima, que ele, na verdade, estava só tomando banho quando teria ocorrido e que ele não chegou a encostar na vítima, há demonstrações claras de que isso não é verdadeiro. Inclusive encontrando marcas de sangue na bermuda dele, e também uma toalha que teria sido usada para limpar sangue, que estava secando na varanda do apartamento. Então, nós temos agora, ele já foi decretada a prisão preventiva e vai responder ao processo, nesse momento, custodiado. E nós esperemos que a Justiça consiga, né, chegar à solução do caso e firmar a responsabilidade que ocorreu. Infelizmente, a gente não consegue recuperar a vida da vítima. Casos de homicídio são coisas extremamente tristes, né? Eu, infelizmente, convivi com isso durante muitos anos no Tribunal do Júri, mas é sempre uma situação muito delicada. Mas vamos aguardar que a justiça seja feita. Que coisa realmente complicada. Só não posso deixar de comentar que agora, na quarta e quinta-feira, 18 e 19, em Curitiba, a CONACAT fez um grande evento de muita força sobre a violência contra a mulher. Tá? Foi um evento que merece, em um outro momento, a gente abordar um pouco mais. E aí, então, eu peço para a doutora Marina, por gentileza, também fazer a sua abordagem desse caso. Por favor, doutora Marina. É um caso particularmente triste, né? Como aponta o doutor Ricardo,
justamente por envolver forças policiais também, né? É, responsáveis pelo cumprimento, por garantir o cumprimento da lei e realmente violando-a tão frontalmente. Uma coisa que né, é importante apontar que mesmo a legislação realmente ficando mais dura ou ficando mais atenta, reagindo mais a esse tipo de crime, ou aumentando a pena, tentando ser um pouco mais firme nesse sentido, a gente ainda tem uma questão estrutural que é muito difícil de ser alterada, que é o próprio machismo, né? A presença do machismo na sociedade que acaba resultando ou tratando isso como consolidando realmente esse comportamento violento por parte contra a mulher e validando isso. E isso a gente observa que não, eu particularmente como mulher vejo muito pouca esperança de que isso se altere num futuro a médio prazo. Justamente quando a gente vê que há uma multiplicação da veiculação de mensagens sobre o que se chama, né, no jargão de red pill, ou desse machismo exacerbado de que existe uma opressão feminina, uma opressão das mulheres contra os homens e que os homens devem se posicionar violentamente e fortemente contra isso. Né? E isso tem chegado muito fortemente à juventude. A adolescentes, como a gente viu recentemente também num caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro, que não foi o primeiro estupro cometido, ou há indícios de que não foi o primeiro estupro cometido por alguns dos envolvidos naquele caso. Então a gente tem, embora fale-se mais sobre o assunto, haja mais manifestações contrárias ao machismo e haja esforços de educação contra o machismo, a gente ainda tem muito incentivo, muita coisa imiscuída estruturalmente na sociedade que acaba reforçando ou até piorando um pouco esse cenário de violência contra a mulher. E nesse próprio caso, né, do homicídio da soldado Gisele, a gente tem uma demonstração bastante clara disso. A hora que o coronel chega na prisão, Romão Gomes, ele é recebido com abraços por seus pares. Ele não foi conduzido algemado, né, sendo que foi um crime violento, não foi conduzido algemado para a prisão. Então você tem também toda uma estrutura que, se não valida isso, também não condena como deveria. Ele é acolhido praticamente. Então, isso também é um aspecto a ser levado em consideração e que, aí, infelizmente, eu, da minha perspectiva, acabo vendo muito pouca esperança de que haja uma mudança positiva em médio prazo. E eu não acredito que no meu tempo de vida, vá chegar a ver algum tipo de mudança nesse sentido, infelizmente. Infelizmente, doutora Marina, os dados, as estatísticas mostram que isso vem crescendo, infelizmente, na sociedade de uma forma inacreditável, né? Na verdade, são estatísticas que vêm num crescendo. Num programa anterior, uma participante comentou que uma máxima, que não é todo homem, mas é sempre um homem. E eu não consegui não acrescentar o seguinte: e invariavelmente um imbecil. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vivendo, em todos os casos. E, infelizmente, tenho a impressão que nós vamos ter mais programas tratando desse tema tão grave. Mas eu tenho que mudar um pouquinho agora o foco para mais um. Estamos aí diante da questão grave do Banco Master, né? Um caso tremendo que aí assola a sociedade inteira e nos mobiliza a todos. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal, determinou com urgência o sigilo do material guardado na sala-cofre da CPMI do INSS, especialmente no que envolve o banqueiro Daniel Vorcaro, preso no âmbito do caso Master. A decisão ocorre em meio ao avanço das investigações após a divulgação de mensagens apreendidas, o que levou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a pedir a preservação do sigilo entre advogados e clientes. Nos bastidores aí do STF, amigos, a crise também pressiona o ministro Dias Toffoli, e integrantes da Corte consideram possível uma antecipação da aposentadoria diante do agravamento do caso,
que também cita o ministro Alexandre de Moraes, embora ambos neguem irregularidades na relação com o Vorcad e o Banco Master. Doutor Ricardo, o senhor tem material aí em abundância para falar, infelizmente. O Antônio Carlos, eu acho que essa é uma questão realmente que talvez até passe por todos nós aqui, né? E eu não sei, inclusive, se a Isadora eventualmente não gostaria de começar esse tema, entendeu? Né? Para que a gente faça o nosso rodízio aqui completo, né? E depois aí eu retorno nesse assunto. Se eu não estiver jogando o abacaxi para ela. Imagina, imagina, Ricardo. Problema da senhora, doutora Marina. Olha, vocês sabem, eu moro fora, né? Tô fora do Brasil há alguns anos, mas teve uma Exato. repercussão desse caso aqui na França, saiu em grandes veículos mediáticos, dizendo ser a maior fraude já então descoberta, né, no país. E eu acho que assim, nós vemos hoje um grande nível de exigência de ética e integridade em grandes corporações multinacionais, né, dizendo no sentido privado. Então, assim, é esperado que grandes empresas tenham seu código de ética, políticas de conduta, né, de conflitos de interesse, poder fazer um sistema de alerta, de um canal de denúncias e tudo que vocês sabem, né, sobre possibilidade de receber ou não presentes, convites, que é, assim, tudo o que a gente vê que o Banco Master não tinha, ou se tinha, não era aplicado, né? Como já foi, né, divulgado aí pelos nossos noticiários. E de uma certa forma a gente vê que, infelizmente, na nossa Corte Suprema também falta, né, uma certa governança, né, políticas a respeito disso, né? Foi muito debatido já a possibilidade de se fazer um código de conduta. A gente viu que teve muita resistência ali por grande parte dos ministros, né, da Corte, ainda um projeto ainda em curso. Mas eu acho que vem assim, se a gente exige tanto isso, né, de entes privados, por que não exigiríamos de entes públicos e também da nossa própria corte, né, dos órgãos do nosso judiciário, executivo e legislativo também. Aquela coisa assim, né, nenhum poder está acima dos outros, né, nenhum poder está acima da sociedade. Eu acho que a gente vê um exemplo de falta de transparência ali, né, de integridade. O ministro Dias Toffoli, que no começo, né, não se declarou, né, suspeito do caso, não declarou de uma forma mais clara e transparente o relacionamento que mantinha com o Daniel Vorcaro. Então, assim, nesse nível sobre integridade institucional, a gente vê que ainda faltam grandes passos ali, mesmo na nossa Corte Suprema, né? E que é digamos assim, o órgão máximo, né, do nosso controle ali estatal. Mas aí a gente se faz a pergunta, né? Quem controla o maior controlador, né, que a gente tem no país nesse âmbito? Então, eu também deixo essa reflexão e eu acho que a gente ainda tem muitos passos para dar nesse sentido dentro do nosso judiciário. Tem razão, doutor Isadora. Aliás, desculpa a confusão, doutor Marinho e doutor Isadora, agora há pouco, mas tem toda a razão em trazer o episódio ocorrido na França, quer dizer, trazer a questão que é um problema mundial, infelizmente, né? Mas em alguns países são fortemente atacados e falta essa mesma ação mais firme no Brasil. Doutor Ricardo, por favor, as suas considerações dentro desse tema. Bom, é o caso mais emblemático na política desses últimos anos. Isso é resultado, em grande parte, né, que nós tivemos do enterro na Lava Jato, certo? Quer dizer, você acabou com o sistema de controle no Brasil nos altos escalões, certo? E isso, na verdade, gerou um resultado horroroso dentro do país. Nós estamos sem controle. Há uma parte da sociedade que está na cúpula dos poderes que não tem experimentado controle nesses últimos anos. E nessa razão você acabou tendo uma situação absolutamente vergonhosa que
pela qual o país passa. Né? O que está nesses celulares, né? Não dá nem para dizer que é banqueiro, porque na verdade é um estelionatário, no mínimo, né? Que se envolveu com a política e que, na verdade, foi comprando benefícios e privilégios ilegais de boa parte dos membros do poder do país. Isso realmente é uma situação horrorosa. Essa tentativa de você tentar colocar sigilo e tentar excluir, na verdade, é uma tentativa de apagar o que não tem como ser apagado, né? Porque essas informações virão a público, né, gradativamente. É lógico que você teria que preservar a intimidade de pessoas que não têm relação com a investigação, né? Esse aspecto até é perfeitamente compreensível, mas você tem tanta coisa errada, entendeu, né? Tanta lama rolando nesse negócio que é difícil nesse primeiro momento você conseguir fazer a separação, entendeu, do que na verdade do que não é ilegalidade nesse meio, né? Então é muito ruim, o país está numa sinuca, vai ter que criar algum mecanismo para sair disso, certo? Provavelmente esse será o tema das eleições, né, no final do ano. Isso vai se esticar até lá, e você vai ter, talvez a população seja chamada realmente a poder tentar fazer uma limpeza, né? Porque você tem muita gente envolvido em ilegalidades e esse episódio demonstra isso de uma forma muito nítida, muito clara. O grande problema, como já mencionado aqui, é que nós temos um problema, inclusive, no órgão de controle, né? O próprio Supremo Tribunal Federal está envolvido em alguns de seus ministros, na verdade, não são todos, né? Mas alguns sim. Já aparece pagamento de verba mais familiar de outro ministro. Então, essas coisas vão precisar ser colocadas, passadas a limpo, né? Pela Constituição, o foro próprio para esse debate é o Senado Federal, né? O Senado é quem tem, na verdade, competência para poder punir ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Para fazer o impeachment. O problema é que você também tem vários senadores, na verdade, também envolvidos no problema, certo? E isso causa a resistência de você fazer o serviço que precisa ser feito, né? Porque esses fatos precisam ser investigados, precisam ser colocados a limpo e os responsáveis precisam ser punidos. Isso é o que o país quer, isso é o que o país precisa, isso é o que tem que ser feito, certo? Agora, como vai fazer isso? Vai ter que rolar algumas cabeças, vão ter, não tem jeito. Infelizmente, você não tem alternativa, entendeu? Não dá para conviver com esse tipo de situação desse jeito, da forma como está. E aí, doutor Ricardo, não tem como não lembrar da frase triste, do tristemente vacinado por Ulisses Guimarães, que eu com frequência repito, que é: se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo. Quando a gente vê, e olha, todos aqui transitamos bastante em Brasília também, ouvimos de parlamentares de peso falarem que, inclusive, o próximo Congresso poderá, se a sociedade não se aperceber da gravidade da que é ao voto, a importância do voto, poderá ser o pior do vaticinado por Ulisses Guimarães. Há parlamentares de peso que falam isso. Mas nós vamos voltar a isso ainda. Eu quero, ainda dentro de um tema dessa questão da corrupção, né? Tem a questão da corrupção na política, e aí eu vou pedir para o Francisco Miné e aí, doutor Francisco, doutor Isadora, que se manifestem sobre esse tema, que é o seguinte: casos recentes no Brasil e no exterior mostram, como agora mesmo a doutora Isadora colocou a caso da França, mostram como acusações de corrupção e abuso de poder continuam afetando diretamente a política. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro responde no Tribunal Superior Eleitoral a um processo por suposto abuso do poder político e econômico nas eleições de 2022.
sob acusação de usar contratações temporárias do governo como cabos eleitorais, o que pode levar à cassação da chapa e à ineligibilidade. Também são citados Rodrigo Bacelar e Tiago Pampolha. O julgamento está em andamento e o placar parcial é de 2-0 pela condenação, com votos da relatora Isabel Galotti e do ministro Antônio Carlos Ferreira, tendo sido suspenso após pedido de vista de Cássio Nunes Marques, com retomada prevista para 24 de março, agora. No exterior, a ex-ministra da Cultura da França, Rachid Dati, apontada, o nome correto depois me corrijam, apontada como possível candidata à Prefeitura de Paris, será julgada na capital francesa entre 16 e 28 de setembro de 26 por corrupção e tráfico de influência, sob a acusação de ter recebido pagamentos de empresa privada enquanto exercia mandato público. Em contextos distintos, os 6 episódios mostram, amigos, como investigações por uso indevido de recursos e influência podem ameaçar mandatos, candidaturas e a estabilidade política. Caro doutor Francisco Miner, dá o pontapé inicial nessa discussão, por favor. Bem, você, Antônio Carlos, você bem disse que a corrupção já é algo que me parece quase que endêmico, né? E pior do que isso é que estamos diante de uma situação que não envolve só o nosso país, o nosso Brasil, tá? E essa é uma realidade que envolve países que são consagrados como defensores de políticas de compliance, entre outras situações. Países europeus, a Isadora vai poder contar um pouquinho o que está acontecendo lá na França, tá certo? Eu poderia aqui comentar sobre algumas situações envolvendo o governo do Canadá, tá? Onde em determinadas localidades, determinadas prefeituras, nós temos crime organizado, a chamada máfia, tá? Controlando os serviços públicos de recolhimento lá de neve, de lixo, de asfalto, entre outras coisas. Então, hoje, a classe política ela tem se imiscuído com o crime organizado. Então, se no passado o crime organizado seria assim a ponta da corda, né? Hoje ele já está alinhado, né, com a classe política, infelizmente. E no caso em especial no Rio de Janeiro, nós temos questões envolvendo apadrinhamentos políticos, né, que já realizam campanhas, né, junto às comunidades, isso de uma maneira quase que useira-e-vezeira, né? Nós tivemos, veja a quantidade de governadores que sofreram impeachment no estado do Rio de Janeiro. Nós temos lá, além do chamado crime organizado, Comando Vermelho, as chamadas milícias, entre outras coisas mais, tudo isso tem aberto uma grande cratera social na governança e na política de combate à corrupção, né? Corrupção que tem atingido os órgãos de controle, inclusive tribunais de contas do próprio Estado, tá? Entre outras situações. Então, nós estamos vivendo uma situação de corrupção endêmica que tem que ser combatida com melhoria da qualidade dos votos, mas melhoria principalmente da educação, tá? Hoje nós precisamos promover uma conscientização de que os atos de corrupção eles começam dentro de casa, eles começam no trânsito, eles começam na hora que você leva um troco errado, né? Na hora que você passa um sinal vermelho, na hora que você bebe bebe mesmo sabendo que você vai dirigir. Então, é um conjunto de fatores que nós temos que criar uma política educacional e que envolve não só os pais, mas a sociedade como um todo. E não podemos nos acovardar
em assumir responsabilidades, né? Hoje eu poderia afirmar que existem restrições, para não chamar uma certa preguiça do cidadão comum de fiscalizar até o seu próprio quintal, né? Quando eu falo fiscalizar o seu próprio quintal, isso diz respeito a questões envolvendo a fiscalização das contas do seu condomínio. Ninguém quer assumir nenhum encargo, ninguém quer assumir cargo de síndico, de subsíndico, de conselho fiscal, entre outras coisas mais. Antônio Carlos, você que é dirigente de um órgão de expressão, você sabe a dificuldade que é você conseguir pessoas abnegadas, né, que têm compromisso com a sociedade. Então, nós precisamos criar uma cultura, e essa cultura óbvio que nós somos ainda um país jovem, mas nós demandamos uma mudança de cenário, né? Uma mudança de filosofia como um todo, para que a gente possa, sim, combater esses hábitos. Antes de nós iniciarmos o nosso programa, na nossa conversa informal, eu estava dizendo exatamente o seguinte: o que mais estarrece a opinião pública é a chamada, vamos dizer, a chamada cara de pau, né? Ou chamada falta de escrúpulo de quem, mesmo em cometendo atos de corrupção ou atos de malversação do patrimônio público, sequer se sentem atingidos pela opinião pública enquanto estão sendo investigados. Então, eu imagino que nós estamos numa situação onde nós nos vemos pelados sem pudor, né? Ou seja, as pessoas não têm mais o pudor, né, de se mostrar numa situação de criminalidade. Eu acho que o nosso tempo ele é muito grave, e isso demanda uma articulação total da sociedade, no meu entendimento. É verdade, temos aí bastante coisa pela frente e temos que ter realmente que a sociedade se conscientize do papel que ela tem nisso, principalmente na hora do voto. Doutora Isadora, por favor, as suas considerações nesse grave problema. Então, Antônio, eu acho que, como o Miné estava falando, né, não existe mais, parece que não existe mais quase esse pudor, né, de ser ou parecer ser honesto, essa impressão, né, que essas pessoas têm de que não serão punidas, né, e que isso não acarretará nenhuma consequência. Mas também, voltando ao que o Ricardo estava falando, né, a consciência que as pessoas têm sobre o valor do seu voto, né, e quem vai nos representar e qual é a postura dessas pessoas que vão nos representar amanhã. Aqui, embora seja, né, na França uma democracia muito mais antiga que a nossa, a gente ainda encontra problemas, né, muito graves. Então, recentemente, no domingo passado, teve eleições municipais, então, né, aqui no país todo, e em Paris houve um resultado até agora de 38% para um candidato socialista, fazendo então continuação à atual prefeita, né, Anne Hidalgo, e o segundo lugar foi da candidata Rachida Dati, com 25% dos votos, então indo ambos para o segundo turno, né, no domingo agora, sendo que ela é uma pessoa, né, com uma carreira política já de longa data, extensa. Ela foi ministra da Justiça durante o governo do presidente Nicolas Sarkozy, ali em 2007, 2010, e depois deputada do Parlamento Europeu. Durante o mandato no Parlamento Europeu, ela teve relações muito próximas ali com o Carlos Ghosn, então representante do grupo Renault, né, que sabemos todos que foi condenado, e ali, durante esse mandato, ela teria recebido, por supostos serviços de consultoria, 900 mil euros. Então, a investigação, né, sobre esse caso acabou revelando que
esses serviços não haviam evidências de que foram prestados, porém que havia tido um intuito de influência, né, sobre os representantes ali do parlamento e outras instituições, como um lobby, né, digamos assim. Então, esse é um processo que está em curso, não teve ainda uma primeira decisão de primeira instância, mas está previsto para o mês de setembro. Então, assim, uma pessoa que está respondendo a um processo desse por corrupção passiva, tráfico de influência, abuso de poder, né, uso indevido de fundos públicos, ali ainda obtém 25% de votos de uma grande capital europeia, né? Então, então já se espera que caso ela seja condenada, pode haver uma possível perda de mandato ou não. Pode haver também uma condenação apenas de multa, né, de indenização ali monetária. E caso haja uma sentença de inelegibilidade, assumiria então um novo representante designado pelo Conselho de Representantes como vereadores, né, o equivalente de vereadores aqui da cidade. Mas assim, né, causando uma instabilidade institucional muito grande, uma instabilidade política, né, já se prevendo que um possível candidato possa ser condenado logo em começo de mandato. Então, eu acho que ainda tem muito também que se trabalhar atualmente na sociedade aqui com relação ao poder do voto e essas noções de impunidade, né, e o valor que tem a postura das pessoas que vão nos representar amanhã, que vão tomar grandes decisões por todos nós, né? De fato, essa questão do crime organizado estar infiltrado em tantas instituições, tantos países, nós temos aí problemas sérios pela frente para resolver. De fato, a sociedade tem que se mobilizar muito fortemente em tudo isso. E eu vou entrar para um último tema, mas para nós também fazermos um apanhado. Você que está acompanhando, percebam a qualidade das abordagens que estão sendo feitas dos casos que estão afetando a sua vida. É da maior importância isso. Vejam que o caso do Ministério Público que abre inquérito para apurar a conduta de ex-delegado-geral de Santa Catarina no caso Orelha. Eu vou depois pedir para o doutor Ricardo e o doutor Francisco Miné fazerem observação desse caso. O Ministério Público de Santa Catarina instaurou procedimento para apurar a conduta do delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, no âmbito das investigações relacionadas à morte do famoso cão Orelha. A solicitação partiu da 40ª Promotoria de Justiça da Comarca de Florianópolis, responsável pelo controle externo da atividade policial, na última sexta-feira, dia 13. E o objetivo é verificar a eventual prática de abuso de autoridade, possível vazamento de informações sigilosas do inquérito e ocorrência de improbidade administrativa. O procedimento busca esclarecer se houve irregularidades da condução do caso, bem como garantir a legalidade, a transparência e o respeito às normas que regem a atuação de agentes públicos durante investigações oficiais. E temos aqui duas pessoas muito experientes para falar desse assunto. Vamos começar com o doutor Ricardo Prado, por favor. Antônio Carlos, mais uma tragédia triste, né? O cachorro, o cão orelha, era um cão comunitário, né? Porque vivia ali na praia, ali naquela região, conhecido da boa parte da população local, e a sua morte, de uma forma violenta, trouxe um sentimento de indignação social muito grande. E isso acabou se estendendo também pelas investigações, né, que foram extremamente contraditórias, complicadas, né, ora você tem acusação contra uma pessoa, depois contra um adolescente, depois eram mais, depois fica um só, e depois não tem imagem da cena do crime, só tem imagens
na verdade, do antes e do após, entendeu? E, e isso, na verdade, gerou um grande debate dentro da sociedade catarinense, que, na verdade, abrangeu, inclusive, outras regiões, porque o caso teve uma grande repercussão. E o delegado, o ex-delegado-geral, diz que, na verdade, ele apenas funcionou, no caso, como porta-voz da polícia, em razão da grande comoção social que tinha ocorrido, né? Que ele não tem, na verdade, nenhuma atuação no caso, na investigação e etc. E parece que é uma decisão já recente, inclusive, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, proibindo a promotoria de fazer investigação de âmbito criminal em relação ao delegado. Porque, como ele era delegado-geral de polícia na ocasião, ele teria foro privilegiado. Então, eventual responsabilidade criminal só poderia ser apurado no âmbito do Tribunal de Justiça, né, e não no âmbito da promotoria. Mas a investigação pode seguir sobre os aspectos administrativos e civis, né? Então, é mais um capítulo nessa história que nós vamos acompanhar para ver até onde isso chega, entendeu? Né? Porque é um caso de grande comoção social, é um tema que tem ganhado relevância na sociedade, porque os animais, especialmente cães e gatos, entendeu? E não só eles, mas principalmente eles, é, você tem integrado as famílias brasileiras, na verdade, né? Você tem muita gente hoje que tem os seus animais de estimação dentro de casa e que são tratados como pessoas, realmente, né? Como membros da família, né? E então é um caso que realmente ganha relevância. A legislação pune o crime de maus tratos contra o animal de uma forma já mais significativa, mas você precisa apurar as responsabilidades, né? Como sempre, nós estamos patinando na apuração das responsabilidades. Isso é que a sociedade realmente precisa cobrar para que a gente possa avançar nesse campo. Temos realmente que avançar muito. Caro Francisco Miné, por favor, a sua abordagem. Eu vou aproveitar o gancho do Ricardo para falar sobre a questão dos maus tratos, né? Nós tivemos um confinamento severo na pandemia, né? E os nossos pets, né? Os nossos animais de estimação, eles se transformaram nas nossas verdadeiras companhias, né? E isso gerou uma mudança de comportamento, né? Absurda, né? Na própria relação entre pessoa e animais, né? E animais de estimação. Nós tivemos efeitos muito importantes no que diz respeito à melhoria do trato com esses animais, né? Melhoria no âmbito veterinário, no âmbito da socialização desses bichinhos nas nossas vidas, né? E uma melhoria do rigor, né, da sociedade no que diz respeito ao bem tratar desses animais comunitários, como o próprio Ricardo disse, né? O Ricardo citou a situação envolvendo o cão-orelha, né, que sofreu um maltrato absoluto, né? Ou seja, ao lado do bem-querer, existe também um mal-querer absoluto de algumas pessoas, né? No que se refere a esse bem-tratar dos animais, né? Não apenas com cães, como também com gatos, né? Nós estamos tendo no sul do país uma situação bastante característica envolvendo uma enfermidade chamada esporotricose, tá? Que é uma espécie de um fungo, uma micose grave, que já está numa situação até de natureza endêmica, sendo transmitida para os gatos e isso podendo evoluir, inclusive, para as pessoas. E é algo tão triste que esses pequenos animais eles ficam absolutamente enferridados
é um sofrimento absoluto, né? Um sofrimento absoluto que muitas vezes mal compreendido acaba gerando assim uma certa reação repulsiva de algumas pessoas, né? Que maltratam esses animais, que procuram apedrejá-los, que procuram sacrificá-los, né? Numa situação eles absolutamente indefesos, em situações onde não existe controle de zoonose, tá? Em muitos municípios, né? E não se pune de forma exemplar quem atenta contra esses direitos, né? Nós sabemos que até projeto do novo código, do próximo novo Código Civil, que esses direitos dos animais eles possam ser cada vez mais prestigiados, né? E isso é absolutamente fundamental. Pouca gente sabe que existem pessoas que cuidam desses animais de rua, né? E muitas vezes são hostilizados por outras pessoas, né? Porque deixam água próximo das calçadas, um pote de ração para o animal se alimentar, e muitas vezes algumas pessoas se insurgem contra isso e praticando crime de maltrato, né? Então, é absolutamente ilícito tratar os animais de rua, né? Então, essa questão de natureza cultural é algo que tem que ser informada para a sociedade, que, por exemplo, doenças como essa que eu acabei de falar lá atrás, que é um fungo, ele é tratável, né? Ou seja, se a prefeitura começar a disponibilizar, começar a recolher esses animais, começar a tratar com fungicida, com certeza esses animais saram. Então, assim, é muito triste nós vivemos numa situação como essa. E aí eu não vou apenas falar da questão dos animais, mas eu vou falar na situação das pessoas de rua, que também são tratadas muitas vezes pior que os animais, tá? Que são assim, que são negadas assim a menor situação de dignidade, negado no que diz respeito ao alimento, negado no que diz respeito às suas próprias doenças, tal. Então, há necessidade que a sociedade assuma esse dever de humanidade, né? De humanidade que tanto nós necessitamos. Eu acho que esse é o nosso grande problema. Temos problemas em abundância, sem dúvida alguma, mas temos formas de enfrentá-los. E antes de pedir para que cada um, eu vou começar em seguida com a doutora Marina, que cada um faça as suas considerações finais em um minutinho, 1 minuto e meio, né, com uma mensagem, para deixar uma mensagem para o público que nos acompanha. Eu quero só comentar o seguinte, que agora, dias 30 e 31 de março, o INAC, o Instituto Não Aceito Corrupção, realizará o 10º seminário Caminhos contra a Corrupção. Vai ser na Faculdade de Direito da USP, para debater de forma crítica e interdisciplinar os desafios éticos e institucionais que moldam o Brasil e o mundo. Exploraremos lá eixos fundamentais que vão desde o uso da inteligência artificial na governança e a integridade do setor de saúde, até a viabilidade de um tribunal, olhem só, a viabilidade de um tribunal internacional anticorrupção. Para mais informações, amigos, acesse as redes sociais do INAC, do Instituto Nossa Anticorrupção. E aí, então, eu vou pedir para que cada um, em 1 minuto e meio, por favor, faça as suas considerações finais, se despedindo e deixando uma mensagem ao público. Doutora Marina. Obrigada, Antônio Carlos. Acho que eu acabei pensando um pouco sobre, né, o que a gente discutiu aqui hoje, do que a gente falou aqui hoje, e uma coisa que me ocorre, né, foi uma coisa recorrente, é a questão do eleitor, né, ou das pessoas, da sociedade se mobilizar em prol de solucionar algumas das questões que a gente tratou aqui, principalmente a questão da corrupção, de falta de transparência, ou mesmo da falta de parâmetros aí para lidar com conflitos de interesse ou com a imiscuidade, né, do crime organizado na política ou nas instituições.
E eu acho que a gente está num contexto hoje em que falta também um ciclo vicioso, em que a gente tem uma falta de incentivo para a sociedade de fazer essas escolhas certas, porque a própria autoridade ou as próprias instituições não respondem a essa demanda, né, a essa provocação da sociedade. Então, se não há responsividade das instituições, por que é que eu vou me dar ao trabalho de fazer uma votação, ou de mesmo tentar me envolver com isso, ou tentar acompanhar isso, fazer essa fiscalização, se não vai dar em nada? E aí um exemplo acaba sendo um pouco também, né, o que a gente tratou no primeiro momento foi a das emendas. Os dois deputados, né, os deputados que foram condenados ali por mau uso ou por desvio de dinheiro das emendas, eles foram condenados, mas vão ficar em regime semiaberto. E o próprio, corporativamente, né, corporativisticamente, o próprio legislativo determina que eles podem continuar exercendo o seu mandato, mesmo tendo sido condenados por corrupção. Então você tem isso. Por que, né, a gente acaba se perguntando, inevitavelmente, por que eu vou me dar ao trabalho de Entendi. tentar me mobilizar ou de tentar fazer uma votação mais ou menos de qualidade, se essas pessoas ou as pessoas que estão ocupando os cargos nas instituições também não estão se importando em fazer alguma coisa, ou em fazer os seus deveres, em fazer as suas escolhas, né? Ao mesmo tempo que não é factível, a gente não deve também simplesmente sucumbir a essa desesperança, digamos. Eu acho que é preciso que se insista um pouco mais e de qualquer forma que seja possível, de novas formas que sejam Perfeito. possíveis, para que a gente continue tendo ou buscando instituições mais responsivas e realmente mais aderentes aos princípios que eu Perfeito. acredito. Perfeito. É uma mensagem de temos como mudar o futuro. Vamos lá. Por favor, um minutinho para as suas despedidas, o Dr. Francisco Iré. Bom, eu vou insistir na nossa aclamação pela melhoria da educação, tá? Eu acho que ela é a mola percursora, né, para que se possa mudar toda essa questão envolvendo a cultura anticorrupção, né? Isso deve começar na família, deve começar dentro da sua casa, dentro dos atos de dentro da sua casa, no seu exemplo, porque nada ensina melhor do que o exemplo de vida, né? Então, portanto, se torne uma pessoa exemplar dentro da sua própria casa. Participe da educação do seu filho também na escola. Você não delegou essa responsabilidade educacional para os professores, né? Nem para o Estado. Você faz parte dessa condução, né? Não se cale diante do mal feito, tá? Discuta isso, participe dos órgãos de controle, tá? Se informe, Perfeito. porque ninguém vai fiscalizar por você, tá? Eu acho que esse é o nosso legado que nós queremos deixar no dia de hoje. Perfeitamente. Doutor Ricardo, por favor, sua mensagem também, num minutinho, por gentileza. Vou aproveitar a deixa do Miné, quando ele falou de participar lá do conselho de síndico, de conselho fiscal de prédio e etc., para pedir às pessoas, na verdade, que participem mais da vida pública, né? Que as pessoas participem mais da vida da comunidade, entendeu? Né? Para que elas cobrem mais uma conduta decente daqueles que estão na administração, né? Eu acho que isso realmente é importante. As pessoas precisam participar mais. Não dá mais para a gente ficar cuidando só da nossa vida. Nós precisamos cuidar também da vida em sociedade. Nós precisamos participar da vida na comunidade, na vida do nosso país, na vida do nosso estado, do nosso município, de forma que a gente possa reverter esse quadro, né? É aquilo que já foi dito centenas de vezes, né? Se as pessoas boas cruzarem os braços, entendeu? O mundo fica tocado por aqueles que não estão bem intencionados. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Vamos à luta. Vamos à luta. Doutora Isadora, por favor, a sua mensagem final. Fazendo um gancho com o que todos os meus colegas da bancada falaram,
Eu acho que é um ano de eleição, né? E a gente não pode se deixar levar pelo sentimento de que não há punição, né? Não há pessoas boas. Tem sim pessoas com ficha limpa, pessoas com boas intenções, de diversos partidos diferentes. Eu acho que é uma questão de se engajar, de procurar saber quem são elas, o que elas propõem como plano, né? De governo. E a gente não pode se deixar bater pelo malufismo, né? Todos roubam, então eu vou votar naquele que rouba, mas faz. Eu acho que não. A gente tem que achar aqueles que não roubam e fazem, né? E um começo para ter essa atitude como meus colegas disseram, né? É a gente fazer isso na própria vida, no próprio condomínio, com a própria instituição onde trabalha, as próprias instituições com quem, né, interage, e cobrar isso, né? Não acreditar que não há jeito. Assim, a gente precisa tentar colocar as pessoas certas ali, né? Na cabeça dessas instituições. Excelente. Como vocês que estão nos assistindo perceberam, a qualidade das abordagens que são feitas e a importância disso na sua vida. Fique atento às iniciativas do INAC, tá? Tanto o curso que nós vamos fazer agora, dia 31, o evento, tá? E façam suas inscrições e acompanhem tudo pelos canais, pelas redes do INAC. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo fim de semana. Muito obrigado a todos e a todas.